Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixem seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque foi um verdadeiro chocolate, um massacre do Flamengo sobre o Vasco da Gama, 6-1. Eu nunca tinha visto na vida o Flamengo meter 6 no Vasco. Tinha visto meter 6 no Botafogo em 1985, quando meteu 6-1, também de virada, tá? Eu estava no Maracanã nesse jogo, não estava no 6 de 1981, mas estava nos de 1985. Mas isso não vem muito ao caso agora não, porque foi um massacre, a gente vai falar muito sobre esse jogo em que o Flamengo massacrou, teve até gol do Gabigol, o sexto, e o Braulio da Silva Machado, hein? Acabou o jogo antes do tempo regulamentar. Eu não entendi o porquê, porque o Flamengo poderia ter metido 7-8 no Vasco. E aí, cara, isso pode fazer diferença lá na frente, pode fazer toda a diferença lá na frente, né? O campeonato pode ser decidido no saldo de gols, por exemplo. O Flamengo poderia ter mais um gol e tal. Enfim, foi uma decisão do árbitro que estava ali claramente constrangido pela grande atuação do Flamengo. O Flamengo não começou bem o jogo. Aliás, o Verratti marcou um golaço, para mim não foi falha do Rossi, logo aos 8 minutos de jogo, e dava a impressão que seria uma partida muito difícil para o Flamengo. Mas o Flamengo logo conseguiu melhorar na partida, ativando o seu ataque de forma posicional até, mudando a posição do Gerson, né? O Gerson jogando com um meia, com muita liberdade, né? Mais pelo lado direito, mas com muita liberdade para se movimentar. E o Coringa jogou pra caramba. E o Flamengo dava a nítida impressão de que faria um gol no Vasco da Gama, né? Tava clara, tá, assim, eu assisti ao jogo e falei assim, ó, tá na cara que o Flamengo vai virar esse jogo. Não imaginaria nunca, evidentemente, uma goleada por 6-1, tá? A gente vai falar mais sobre esse jogo neste vídeo que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site KTO.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é Bernardo, tá? Utilizando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito, isso valendo até R$100, tá? Por exemplo, você depositou R$100, o valor máximo, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse dinheiro para fazer a sua fezinha no site KTO.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, nos stories eu posto diariamente para você as melhores odds do mercado, beleza? Lá nos stories, tá bom? Mas retomando aqui, então o Flamengo tem essa questão do posicionamento do Gerson, o Varela começa a ultrapassar bastante pelo lado direito, aliás, partida corretíssima do Varela, né? Então o Varela abrindo muito pelo lado direito, o Gerson jogando num corredor, e do outro lado, sempre as mudanças, né? O Vinha e o Cebolinha. Cebolinha também centralizando o jogo, Vinha por vezes centralizando o jogo, saindo da ponta, entrando como um meio-campista, né? Foi assim que ele deu aquele passe primoroso para o Pedro fazer o terceiro gol da vitória sobre o Milionários. Enfim, o Flamengo com muita variação tática para furar aquela linha de 5 no Vasco da Gama, né? Então o Flamengo precisava fazer isso, precisava ter variações táticas e foi o que aconteceu. Eu queria ouvir agora a turma do Fora Tite, porque foi uma tarde de gala do técnico do Flamengo. Claro que do time do Flamengo também, mas principalmente do técnico do Flamengo, que foi muito bem. Não estou falando aqui que o Flamengo vai ganhar vários títulos com o Tite, nada disso, não é esse o ponto. Já ganhou o Campeonato Carioca, mas foi uma tarde de gala do técnico do Flamengo, tá? Uma coisa assim absurda, absurda. Foi muito bem. O Tite foi a melhor partida do Flamengo, sem dúvida nenhuma, no ano, melhor partida do Flamengo sob a batuta do técnico Tite. A questão toda é que depois de fazer o primeiro gol com o Everton Cebolinha, o Flamengo continua mantendo o ritmo, tem um escanteio, defesa do Vasco bobeia absurdamente, deixa o Everton Cebolinha livre para fazer o cruzamento e o Pedro mandar de peito, né, pro fundo da rede guarnecida pelo Léo Jardim, tá? 2-1 naquele momento já era um placar
muito justo pelo que o Flamengo vinha fazendo na partida. Mas, evidentemente, viria mais. E veio num gol do Davi Luiz. Olha só, Davi Luiz calando a minha boca. Perdão, pessoal, tô com a voz muito ruim, tô com uma gripe muito forte, tá? Peço desculpas a você. O Davi Luiz, que eu já estava preparado para criticar depois do gol do Verratti. E fez mais uma partida muito segura ao lado do Fabrício Bruno, né? E tem a cobrança de escanteio, o Davi Luiz chega, uma enorme facilidade para fazer o terceiro gol. Aí tem a expulsão do João Vitor, numa entrada criminosa do De La Cruz, e aí o Flamengo deslancha no jogo. E aí aparece o Arrascaeta, que jogou futebol de gente grande mais uma vez, né? Foi a melhor partida do Arrascaeta no ano, né? Ele faz o quarto gol, no lance do quinto gol ele faz uma jogada de cinema para o Bruno Henrique finalizar na saída do Ossi. E aí eu quero ouvir você que esteve no Maracanã, eu não estava no Maracanã, estava na minha casa, o Tite coloca o Gabigol em campo. E o Gabigol acaba marcando um gol, né? É bem verdade que foi um gol fácil? Foi, mas nem isso o Gabigol ia fazendo, né? Cruzamento do Wesley, gol do Gabriel, e pelo que eu senti da reação do Maracanã, houve um Gabigol voltou. Eu ouvi lá na transmissão, né? Ouvi na transmissão. Ele fez a média dele, beijou o escudo e tal. Tá bom? Não, não tá legal. Eu não perdoo o Gabigol pelo que ele fez. Mas, desculpa mais uma vez, ele fez o sexto gol, que é o gol histórico do Flamengo. É a principal goleada do Flamengo sobre o Vasco em todos os tempos, né? O 6-1. Era um 6-2, virou um 6-1. Flamengo devolvendo aquela goleada de 2000, aquele 5-1 lá do Chocolate, na época ainda do Eurico Miranda, né? Quando o Vasco meteu 5 no Flamengo, no Campeonato Carioca, na Páscoa, em 2000, o Flamengo devolve com 6, né? Com 6. Não tem o que falar. Inapelável o que aconteceu. E se o Flamengo mantiver esse ritmo, o Flamengo é sério candidato a ganhar muita coisa nessa temporada. Mantiver esse futebol, tem que manter esse futebol, porque foi uma atuação de gala, como poucas vezes eu vi no Maracanã. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.